Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Sheila. É bom ver vocês aqui de novo, né? A gente estava até conversando um pouquinho agora, antes de começar a nossa gravação, que é muito importante que vocês não faltem aula, mesmo na aula remota, porque isso conta a presença, né? Lembrem-se que vocês têm 75%, vocês têm que ter 75% de presença. Isso, obviamente, também conta a prova, etc. Lembrando que daqui 4 semanas, na quarta semana a partir de hoje, né, dia 21 de março, vamos ter nossa primeira aula prática. Então, vocês já podem ir dividindo a turma em equipes de 5 alunos, tá? Por favor, em equipes de 5 alunos, para dividir bem. E já pensando, né? Muitos de vocês já têm equipes prontas, etc., a grande maioria, né? A gente vai, nessa primeira aula prática, nós vamos coletar a água do rio Barigui, aquele que passa ali do lado da Uniandrada, né, lá na cidade universitária, e vamos analisar a microbiologia. Então, vamos fazer um trabalho com microbiologia da água do rio Barigui. Né? E depois vocês vão fazer um relatório. Nós vamos colocar o experimento em uma semana e vamos ler o experimento na outra semana, tá certo? Então já podem ir começando a preparar as equipes, etc., para a gente começar já a aula prática. Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar sobre água. E daí é uma questão muito séria que a gente tem que falar, tem que pensar. A nossa última aula foi segunda-feira passada. E vocês devem estar acompanhando pelo noticiário o que aconteceu na terça-feira em Petrópolis, no interior do Rio de Janeiro, né? Um desastre fantástico. E ruim, né? Obviamente. Assim, não pode ser nem medido. Qualquer coisa que a gente fale sobre o desastre que aconteceu na terça-feira, começou terça-tarde, e a chuva se prolongou até terça-noite, quarta-feira de madrugada, assim, é uma coisa que é extraordinária do ponto de vista ruim. Petrópolis é feita no meio da serra, né? Tem esse nome porque o Dom Pedro II comprou uma área e queria fazer um palácio lá de retiro, de verão, de inverno, sei lá o quê. E acabou que ele daí comprou uma área muito grande, as pessoas começaram a construir casas e tal, e formou uma cidade. Hoje Petrópolis tem mais ou menos 300 mil habitantes, mas fica no meio dos morros. O que acontece? As pessoas não têm dinheiro e elas acabam por construir as suas casas nos morros. Aqui em Curitiba, a gente tem até alguns morros e tal, mas nada tão exagerado, por exemplo, como Petrópolis ou mesmo a própria cidade do Rio de Janeiro. Então, assim, os morros lá no Rio de Janeiro, em outros lugares do Brasil, não são montanhas de terra, são montanhas de pedra. Então, assim, você tem uma pedra muito grande, né? Ou um conjunto de pedras que em cima tem uma pequena camada de solo. Nessa camada de solo, as árvores se desenvolvem. O que acontece? Quando chove muito, aqui está pedra, chove muito, a água entra pelo solo e bate na pedra. E daí ela não consegue mais entrar. Para onde ela vai? Para onde a gravidade levar. E daí ela vai descendo, descendo, descendo. O próprio solo, ele tem uma capacidade de armazenamento de água. Mas nesses lugares que a gente está vendo agora como Petrópolis, tem uma camada pequena de solo. Hoje, no Bom Dia Brasil, no Jornal da Globo News, às 6h30 da manhã, eu estava até vendo imagens. Assim, tem um lugar lá de Petrópolis que eles estavam filmando, era uma pedra gigantesca, lavada. A pedra estava lavada. Tinha casa em cima, tinha floresta em cima. Então, o que aconteceu? Aquela pequena espessura de solo se encharcou, pesou, e daí foi para onde a gravidade levou. Foi para baixo. E levou tudo para baixo.
Vocês veem imagens de rios se formando nas ruas, levando carros como se fosse carrinho de papel, né? Barquinho de papel, assim, flutuando, assim. E um carro não é tão leve, né? Um carro é pesado. A força da água é incrível. Esse talvez seja um dos fenômenos naturais mais fortes que existem. Ah, tem erupção, por exemplo? Tem. Mas a erupção acontece de vez em quando. A força da água é o tempo todo. Né? A gente vê em praias, quando dá as ressacas que acaba. Né? Por exemplo, Itapoá, aqui na fronteira Paraná-Santa Catarina. Quem já foi para Itapoá sabe que tem muitos trechos lá onde a água está, o mar está acabando com as casas, né? Está destruindo as casas mais próximas à praia. Então, assim, a água tem uma força incrível, incrível. E o que aconteceu lá em Petrópolis? Aconteceu a maior chuva dos últimos 90 anos. Teve uma chuva parecida com isso em 1932. Eles não sabem quantificar ainda se a chuva de agora foi maior ou menor. Os bombeiros já acharam mais de 170 mortos. 170 mortos. E tem mais 160 desaparecidos, 150 desaparecidos. Quer dizer, o número de mortos por essas chuvas pode chegar a 300. A cidade tem 300 mil habitantes. E perderam já, provavelmente, espero que não, mas provavelmente, infelizmente, em torno de 300 pessoas. Mas, professor, por que acontece uma chuva tão forte assim? Vários fatores. Petrópolis fica na serra. Então, o que acontece? Que vem a umidade do mar, né? Vem nuvens com grande quantidade de água na forma de vapor lá do mar. Quando sobe, entra pelo estado do Rio de Janeiro, ela vai subindo e se bate com a serra, com as montanhas. Quando ela bate ali, ela fica parada, vai acumulando aquela água, primeiro em forma de vapor, ela vai condensando e vira água, líquido, né? E daí ela cai toda de uma vez só. Isso é um fenômeno natural, vai acontecer sempre. Todo ano, nessa época, chove em Petrópolis e chove bastante. Há 10 anos atrás, a gente já teve uma tragédia no Rio de Janeiro, que no estado todo morreram 1.000 pessoas por causa de deslizamento provocados por chuva. O que está acontecendo agora? O aquecimento global faz com que a temperatura do planeta aumente. Ela já aumentou mais de 1 grau. A temperatura média do planeta durante o ano inteiro. Então, se você pegar todas as regiões do planeta e durante o ano inteiro, a temperatura média subiu mais de 1 grau. Já. O que acontece com isso? Eu ouço muitas pessoas falando assim, mas os cientistas dizem que está aumentando a temperatura, mas olha o inverno que está na Europa. Teve Olimpíadas de Inverno agora em Pequim, por exemplo, teve uma prova que eles tiveram que adiar porque estava menos 25 graus. Né? Então, no Nova York, teve uma nevasca gigantesca, esses tempos aí, semanas atrás, etc. Quando a gente fala em aquecimento global, a gente não está falando que o mundo inteiro vai ficar quente. A gente está falando que a temperatura média do planeta está subindo. E o que isso faz acontecer com o planeta? Todos os fenômenos climáticos, eles vão ficar exagerados, já estão ficando exagerados. Então, sempre teve seca em Curitiba. Eu nasci aqui em Curitiba, moro aqui desde então, nunca mudei para outro lugar por mais do que um ano. E eu nunca vi uma seca dessas como a gente teve agora. Agora, oficialmente, a seca acabou, mas não que a gente tenha água sobrando. Mas os nossos reservatórios já estão em 80%. O ideal é que cheguem a 100%. Mas assim, a gente passou quase 2 anos de seca, de estiagem. Foi horrível.
O máximo que eu me lembro que a gente passou antes foram 3 meses. Agora foi quase 2 anos. As nevascas no inverno, no hemisfério norte, no sul do hemisfério sul, estão ficando cada vez mais comuns. Aquelas grandes nevascas. Tufões, ciclones, tempestades. Uma amiga minha me mandou esses dias um videozinho que estava chegando um furacão na Alemanha e no norte da Alemanha. E daí eu já fui escrever para um amigo meu em Berlim, um alemão, um amigo meu, tá morando em Berlim agora. Fui perguntar, cara, como que você tá? Você tá bem? Tá tudo em ordem, hein? Ele falou que estava tudo em ordem, caíram muitas árvores, perderam energia por um bom tempo e tal, mas em Berlim ninguém tinha morrido. Agora o norte da Alemanha, o litoral, estava acabado, estava destruído. E ele terminou a mensagem dele colocando assim: Klaus, esse é o segundo furacão que veio agora e semana que vem mais um. Já estava se formando um novo furacão que é para atingir a Alemanha de novo. Ano passado teve um fato numa cidadezinha da Alemanha, como Petrópolis, no meio das montanhas, e teve uma super tempestade e o rio subiu e levou a cidade. Tinha casas de 400 anos e ela levou a cidade inteira. Morreram várias pessoas, tipo o que está acontecendo em Petrópolis, só que é uma cidadezinha bem pequena, né? Quer dizer, morreram pessoas, mas não morreram tantas. É a força da água. A água é extremamente importante para a gente, né? Sem água a gente não vive, né? Simplesmente não se vive. O ser humano está procurando vida em outros planetas, se tem vida em outros planetas, qual que é a primeira coisa que a gente vai procurar? Água. Tem água em Marte? Opa, se tem água em Marte já é um bom sinal, pode ser que tenha vida em Marte. Agora, o tipo de vida a gente não sabe. Então, a água é essencial para a vida, pelo menos a vida como nós conhecemos, tá? Pode ser que tenha um outro tipo de vida que não usa água, eu duvido, mas a água é essencial. Mas a água pode nos destruir também. Isso que está acontecendo em Petrópolis, gente, não é um por acaso. A estiagem que aconteceu em Curitiba não é um por acaso. São problemas muito sérios que a gente tem que enfrentar. E isso faz parte da ideia de mudanças climáticas, da ideia de aquecimento global, tá? Por isso é tão importante a gente se preocupar. Não é só por isso, mas é uma das coisas. Por isso é tão importante a gente se preocupar e não desmatar, e não poluir. Quando a gente polui, a gente joga gases de efeito estufa, aumenta o efeito estufa, aumenta a temperatura do planeta e vão ficando esses fenômenos climáticos cada vez mais exacerbados, cada vez maiores e frequentes. Então não é por acaso, gente, não é. O planeta sempre teve fenômenos climáticos drásticos. O que está acontecendo agora de diferente? A assiduidade, a frequência desses fenômenos drásticos, desses fenômenos exagerados. Esse é o grande problema. Dizer assim, mas o planeta sempre teve ciclos, por exemplo, né? Ciclo do gelo, e daí fora do ciclo do gelo e tudo mais, sempre. O problema é a frequência que as coisas estão ocorrendo. Tem um filme muito legal, O Dia Depois de Amanhã, que uma vez eu vi o diretor falando assim, olha, claro que não vai acontecer desse jeito. No filme mostra Nova York sendo congelada de uma hora para outra, né? Claro que não vai acontecer desse jeito, mas a gente já está notando mudanças, né? Quem é mais velho começa a fazer uma retrospectiva dentro da cabeça, já está notando mudanças. As coisas não estão como eram antes. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tem que tomar cuidado com isso.
Tá? Curitiba tinha invernos muito, muito bem marcados. Eu cheguei a pegar neve em Curitiba em 1975. Eu tinha de 5 para 6 anos, quase 6 anos de idade. E brinquei de boneco de neve, joguei bolinha de neve no meu irmão. Tudo isso daí. Tinha neve. Né? E hoje a gente vê invernos em Curitiba com 30 graus. Isso é uma coisa complicada, né? Aí não é um inverno ou outro. A gente está vendo cada vez maior a frequência de invernos extremamente quentes, né? Então, assim, tudo isso daí faz parte das mudanças climáticas. E a água está envolvida nisso. A água é um ator importante nesse quebra-cabeça climático do mundo inteiro, né? Ela é primordial para tudo isso daí. Por isso é importante que a gente estude a água também sob esse ponto de vista climático, de mudanças climáticas. Aqui na nossa disciplina, a gente vai estudar a água do ponto de vista de necessidade, de saúde, de importância para o ser humano e para o meio ambiente. Tá? Vamos estudar muito a qualidade da água e a necessidade da qualidade da água. Né? Mas eu queria que vocês ficassem mais atentos a todas essas coisas que estão acontecendo, pessoal. Não é exagero, não é mentira, não é fake news, tá? Existe aquecimento global, isso está provocando mudanças climáticas, tá? E quem está fazendo isso é o ser humano, através da poluição. Então, toda vez que a gente polui, a gente está contribuindo para isso daí. Professor, qual o ideal? O ideal é a gente diminuir ao máximo possível a poluição. Isso vai nos trazer outros benefícios, né? Um ambiente mais saudável, a gente vai respirar melhor, a gente vai ter a água para beber e para fazer todas as nossas atividades. A gente vai ter solo, terra, saudável para plantar as nossas plantas, a nossa comida. Então, não é. Eu quero que vocês entendam, assim, quando a gente fala de aquecimento global, mudanças climáticas, não é uma conspiração dos cientistas contra não sei quem ou contra o povo. Não, não é, gente. Realmente nós estamos tendo mudanças e essas mudanças estão nos levando a ter fenômenos climáticos cada vez mais exagerados e frequentes. Né? Professor, chuva em Petrópolis provocando deslizamento sempre teve? Sempre. De vez em quando ocorre uma chuva gigantesca. Mas vocês vão começar a ver cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Outra coisa que a gente vai ver cada vez mais é seca em Curitiba, o que não é nada comum. Tá? Se pega o Centro-Oeste tem uma época de seca. Mesmo o Norte, Floresta Amazônica, tem uma época de seca. O que está acontecendo cada vez mais é essa seca se prolongar por mais tempo que o normal e ser mais drástica do que o normal. Né? Então, gente, tudo isso daí é importante que a gente se conscientize. É importante que a gente estude, é importante que a gente veja. Tá? Eu garanto para vocês que não tem ninguém com outras intenções por trás da ideia de aquecimento global e mudanças climáticas. Tá? Eu garanto para vocês. É uma coisa puramente científica. E eu vou um pouco mais longe. Os cientistas que falam do aquecimento global e das mudanças climáticas adorariam não ter que falar sobre isso. Por quê? Se está acontecendo, ele está provocando um problema para o ser humano e para o ambiente. E a gente não gosta de falar de problemas, a gente gosta de falar de coisas boas. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso e cada um tem que fazer a sua parte. Tá? Eu estou até lendo um livro bem legal chamado Eco House, a Casa Ecológica. Já me deu várias ideias. Eu tenho várias coisas incorporadas na minha casa, mas eu posso fazer mais ainda. E daí eu vou diminuindo
a minha necessidade por material, por energia, etc. A gente pode viver bem, muito bem, sem precisar gastar tanta coisa, né? Então vamos dar uma pensadinha nisso, né? Vamos dar uma pensadinha nisso porque é extremamente importante. Bom, pessoal, alguém tem alguma coisa? Queria fazer alguma pergunta sobre esse grande tema, mudanças climáticas, fenômenos climáticos, ou quer fazer alguma colocação? Estejam à vontade. Ninguém quer falar nada? Então vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou abrir aqui o nosso material, compartilhar, pegar aqui minha caneta. Minha caneta está aqui? Tá. Então, hoje a gente vai começar um dos assuntos mais importantes que pode existir para o ser humano, para o meio ambiente, aliás, para todo o planeta, né? A gente vai começar a falar sobre a água, qualidade de água. Nossa primeira aula dentro desse assunto. Bom, gente, vocês se lembram de uma figura assim, mais ou menos assim, lá do colégio, né? É o ciclo de água. O ciclo de água é extremamente simples do ponto de vista de entender quais são os fenômenos que ocorrem, mas é claro que é extremamente complexo em relação aos detalhes e às transformações físico-químicas em cada uma dessas etapas. Então, a primeira coisa, o primeiro passo no ciclo de água é que a gente tenha água superficial, pode ser oceano, lago, rio, mar, sei lá, alguma coisa. Um é de água salgada, o outro é de água doce, mas todos eles sofrem o mesmo efeito. O calor do Sol, olha aqui o Sol, o calor do Sol vai atingir esse corpo de água e vai mudar o estado físico da água. Então, aqui a água é líquida, ele vai para a água gasosa, ou no estado gasoso, ou vapor. Quando o Sol bate na água, esquenta a água, vocês sabem que a temperatura para transformar a água líquida em gasosa é em torno de 100 graus, né? Vai depender da altitude, um pouco mais, um pouco menos. Mas em torno de 100 graus. Inclusive, eu dou uma dica para vocês. Quando vocês estiverem esquentando a água, por exemplo, eu quero fazer um chá. Eu gosto muito de chá, então meu filho toma bastante chá também. Quando vocês quiserem fazer um chá, vocês pegam lá o negócio, panela qualquer, coloca a água e começa a esquentar. Quando ele começa a borbulhar bastante e soltar aquele vaporzinho, a água já atingiu 100 graus. Vocês podem desligar, ela não vai esquentar mais do que isso. Em termos de esquentar a água, quando começa a fazer o vapor, pode desligar que ela não vai esquentar mais do que isso. O que vai acontecer a partir dali? A água vai começar a evaporar cada vez mais, evaporar cada vez mais, evaporar cada vez mais. Então, vocês vão perder a água, vão perder gás e vão perder tempo, né? E esse é o fenômeno que ocorre em corpos de água superficiais. O sol vai esquentando a água vai bem pouquinho, não é que nem no fogão, mas ela vai bem pouquinho começando a evaporar a água que está na parte de cima do mar, do lago, do rio, etc. Quando ela evapora, ela é mais leve e sobe até grandes altitudes. Nisso vai começar a formar as nuvens. As nuvens, eu tenho a água tanto em forma de vapor quanto em forma líquida. Então, muita da água chega, forma nuvens e ela começa a se liquefazer, a ficar líquida. Daí, dependendo da altitude, ela vai condensar. O que é condensar? Ela vai para o estado sólido. O que é isso? Gelo, né? Então, ela vai condensar. Então, uma parte pode condensar e outra parte
então, quando está em nuvem, vamos pegar assim, ó, em nuvem, eu tenho água em estado sólido, líquido e ou gasoso. Professor, posso ter água nos 3 estados numa nuvem? Pode. Isso vai depender muito da altitude da nuvem, e da época do ano, da temperatura do ar, vai depender de uma série de coisas. Algumas vezes a nuvem tem predominantemente água em estado sólido, e daí cai a neve e o gelo, tá? Algumas vezes a nuvem só tem água em forma líquida, daí a chuva, e algumas vezes ela tem água em forma líquida e gasosa. Então, uma parte da nuvem é água líquida, outra parte da nuvem é vapor de água, água gasosa, tá? Então, quando a nuvem está bem cheia, ela não aguenta mais, essa água fica muito pesada e cai. É a chamada precipitação. A precipitação pode ser água líquida, neve ou gelo. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, assim, gente. Por exemplo, em 2013, se não me engano, teve um fenômeno em alguns lugares aqui de Curitiba que as pessoas falaram que nevou, né? O que aconteceu? Eu vi esse fenômeno acontecendo, tá? Então, eu até estava numa reunião com o pessoal do Japão, lá na Federação das Indústrias. O que aconteceu? Na verdade, a água caiu em forma líquida. Só que o ar aqui próximo do solo estava tão frio, eu estava com. Naquela reunião eu estava com roupa de neve, inclusive, tão frio que estava. Estava tão frio que a água congelou ao passar aqui pelo ar próximo à superfície. Então, não caiu neve. Neve é quando ela está congelada lá na nuvem. O que aconteceu em Curitiba em 2013? Foi chuva congelada. Ela começou a cair na forma líquida e o ar aqui embaixo estava muito frio, muito mais frio do que lá em cima, na própria nuvem. Então, a neve não se formou na nuvem, ela se formou na atmosfera bem próxima ao solo. Por isso que quando ela caiu em forma de neve. Na verdade, gelo, né? Algumas vezes com o granizo, o que é? O granizo, você tem um choque de temperatura muito grande com um ar frio batendo numa nuvem líquida, numa nuvem com água na forma líquida. Daí o ar frio bate ali e transforma aquilo quase que imediatamente em gelo, tá? E daí a água que estava ou na forma líquida ou gasosa, ela se condensa e cai na forma de gelo. Aqui em Curitiba, eu me lembro, há uns 20 anos, não, 15 anos atrás, teve uma tempestade, pelo menos aqui na minha casa, de gelo, que o gelo ficou depositado no meu terreno durante 2 dias. De tanto gelo que tinha, gente. Porque tinha muito gelo, foi se acumulando em camadas, e daí ele perdia a temperatura mais devagar, né? Por causa da quantidade de gelo, tá? E daí, quando a chuva cai, quando a neve cai, o gelo cai, ele volta para corpos de água superficiais. Pode ser o próprio mar, pode ser rios, pode ser lagos. Uma parte dessa água, mesmo que ela caia na forma de neve ou gelo, ela vai derreter, vai virar líquida e vai se infiltrar pelo solo. É isso que acontece nas chuvas, né? Então, assim, choveu. Vocês prestem atenção, gente, quando chove, a água vai entrando. Vai chovendo aos poucos, a água vai entrando. Daí começa a aumentar a chuva e fica muito tempo. E daí, o que acontece? O solo fica saturado de água. Não entra mais água no solo. Vocês vão ter uma aula de solos comigo. 50% do solo é sólido, os outros 50% buracos, digamos assim, são os poros. E esses poros podem ser ocupados por ar ou por água. Então, quando a chuva cai, ela vai infiltrando no solo.
Se chove, 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 ela não tem mais por onde ir. E daí dá o que a gente chama de enchente. A água não entra mais e ela fica na superfície. E daí ela vai subindo, 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 subindo. Tá? Chover um pouquinho, dificilmente você tem enchente. Tá? Alguém quer entrar na nossa aula? Ashley entrou, vamos voltar aqui para. Então, choveu um pouquinho, a água entra. Choveu mais, a água não entra mais. Não tem para onde entrar. Algumas vezes choveu durante um dia inteiro, parou algumas horas, choveu mais um pouco. Nesse mais um pouco, a água também não tem mais onde entrar. Então, ela começa a escorrer. E para onde ela vai? Para o fundo de vale. Vai para os rios. Então, aqui atrás da minha casa tem um fundo de vale, tem um riozinho. Ele vai coletando a água de toda a região, por isso os rios sobem. Por isso é tão importante o desassoreamento dos rios, tirar o lixo dos rios, etc. Isso é um dos fatores, né? Para a água poder correr sem problema algum, tá? Esses dias, aqui atrás de casa, tem um cano que passa, um cano grosso assim, mais ou menos, que passa de um lado para o outro do rio. E ele é assim, na parte mais alta do rio. É uma adutora, leva a água de um lugar para o outro. Né? Eu não sei se leva de lá para cá ou daqui para lá, isso eu não sei. E esses dias deu um vazamento enorme. O que aconteceu? Fui até lá ver, veio a Sanepar aí. Caiu uma árvore no rio e choveu muito, caiu uma árvore no rio e ela foi levada pelo rio. E quando ela chegou no cano, bateu no cano. Daí o cano fez assim, abriu um buraco e começou a vazar a água da Sanepar, água boa, né? Água potável da Sanepar. E foi difícil para eles entrarem ali, porque não é um local de fácil acesso, etc. Tá? Então, uma parte dessa água vai entrar no solo, vou colocar aqui até solo, e daí vai para o lençol freático, ou só freático. O que é isso? Água subterrânea. É a mesma coisa, se de repente já tem algum parente, tio, avô, bisavô, ou mesmo os pais, tem uma fazenda, um sítio. É muito comum naquelas fazendas, naqueles sítios mais antigos. O poço de água. Então tem um poço, né? Onde que tem uma roldana em cima com uma corda e eles colocam lá algo para pegar água. Daí vão descendo a corda e tal, tiram a água. Esses poços são, normalmente, eles têm entre 8 e 12 metros de profundidade. Vai depender do local, é óbvio, vai depender do local. Eles têm entre 8 e 12 metros de profundidade. Da onde que eles tiram água? Do freático. É a água que vai entrando da chuva, entra no solo, daí ela se deposita numa região. Não é que naquela área assim tem um vazio e daí tem um acúmulo de água. Não, a água pode ficar dentro do solo, tá? Ela normalmente fica espalhada dentro do solo. Daí quando a gente escava, ela fica exposta. Ela vai saindo do solo e indo para o buraco que a gente está escavando. Esse é o freático. Dali a gente tira a água. Também tem as grandes reservas subterrâneas. Aqui na nossa região a gente tem o aquífero Guarani. Ele vai desde o sul de São Paulo até a Argentina. O que é isso? Daí é uma profundidade muito maior. A água vai infiltrando no solo e vai infiltrando nas rochas também. E daí ela se acumula em rochas mais porosas, a 80, 100, 120 metros de profundidade. E fica ali. A água do lençol freático dos poços da fazenda, de 8, 10 metros, essa é uma água que chega rapidamente até o poço. Agora, a água dos aquíferos, que está a 100 metros de profundidade, ela pode levar até 50 ou 100 anos para chegar até lá embaixo.
Né? Então, daí a gente, para pegar essa água mais profunda, a gente precisa fazer um poço artesiano. E olha, todo o lençol freático, a água subterrânea, ela é ligada a um corpo de água superficial, ou um rio, ou um lago, ou o próprio mar. Tá? Então a água volta de novo para esses corpos de água superficial, vai sendo evaporada, é condensada, cai na forma de chuva, neve ou gelo, entra no solo, abastece os corpos de água superficial, etc. Tem mais um outro fenômeno muito importante que se chama transpiração. Nós transpiramos. Por que a gente transpira? Para fazer troca de calor, né? Então, o nosso corpo está muito quente, a gente transpira para levar o calor para fora. Nisso, a gente perde a água. Então, você vai correr, por exemplo, vai suar. Vai fazer um exercício, vai suar. O que você está fazendo? Você está transferindo o calor de dentro para fora do teu corpo, usando a água como veículo. As plantas também fazem isso. E elas transpiram muito, muito. Em quantidade global, as plantas transpiram muito mais do que os animais. Elas têm umas estruturas na parte de baixo da folha, chamada estômato, que são células que vão abrindo ou fechando, são células específicas que vão abrindo ou fechando. Quando elas abrem, elas trocam gases com o ambiente. Por exemplo, elas pode entrar algum tipo de gás, mas pode sair algum tipo de gás. Normalmente, eles perdem água por evaporação. A água sai na forma gasosa dali. Ela pode perder água líquida também. Por isso que algumas vezes, aqui em casa eu tenho uma árvore que faz isso. Se está muito calor, você fica debaixo da árvore e começa a cair uns pingos. Daí você pensa assim, tem um passarinho fazendo sacanagem comigo. Não, aquilo é a transpiração da árvore. O estômago abre e libera água na forma líquida. Tá? Então é um outro processo. É um processo extremamente importante que ajuda a abastecer as nuvens. Tá? Então, esse é mais ou menos o ciclo da água. O ciclo da água, ele vai mudar muito de local para local. Tá? Então, não é assim que ele ocorre da mesma forma e da mesma intensidade em todos os locais. Em alguns locais chove mais, chove menos, devido a uma série de fatores climáticos. Mas para que a gente pode usar a água? Eu acabei de tomar um pouquinho da água, né? No meu caso aqui, eu estou usando água, eu estou bem hidratado, mas eu estou usando a água para não dar problema na minha garganta, de tanto falar nas salas de aula, né? Mas por que a gente usa a água? Vocês já pararam para pensar o quanto de água vocês usam por dia? Vocês já pararam para pensar em tudo que vocês usam água? A água é o solvente universal, né? A maioria das substâncias se dissolve em água. A água é básica para a vida, exatamente por isso. Então, nas nossas células, a água tem um papel primordial para uma série de reações. Não só dentro das células, mas entre as células também. Então, a gente, no nosso dia a dia, a gente pode usar a água para várias e várias e várias coisas. Por exemplo, abastecimento doméstico, industrial, irrigação, tirar a sede de animais, que a gente chama de desedentação, preservação da fauna e flora, recreação e lazer, geração de energia elétrica, navegação, e o pior de todos os usos que a gente tem é usar a água como diluição de despejo. Desses daí, a gente pode dividir a água em dois grandes grupos. O primeiro grupo, que impõe a retirada da água do ambiente, que a gente chama de grupo consultivo. Então, existe uma perda entre o que sai e o que volta. Por exemplo, eu tiro 100 litros de água e só volta 50 litros de água. Os outros 50 se perderam. Ou foi incorporado alguma coisa, ou sei lá o que aconteceu, mas se perdeu.
Nesse grupo consultivo, a gente tem 4 usos básicos: o abastecimento público, abastecimento industrial, desidentização de animais e irrigação. E o grupo 2, que a gente chama de usos não consultivos. Consultivos é que, vou até colocar o não aqui, consultivo é aquele que não consome água. Não se retira a água do ambiente, a perda. Como assim? A gente usa água, mas a gente não tira ela do ambiente. Por exemplo, recreação e lazer, preservação da fauna e flora, geração de energia, transporte e diluição de despejos. Vamos ver agora com detalhe cada um desses usos de água, tá? Primeiro, abastecimento doméstico. Esse é o que a gente chama de uso mais nobre. Inclusive, assim, gente, tem legislação, a legislação da água aqui no Brasil prevê exatamente isso, que a água para abastecimento doméstico é o uso mais nobre que a gente pode dar à água. Vamos pegar uns anos atrás, vamos pegar um exemplo. Uns anos atrás, a cidade de São Paulo estava com problemas sérios de abastecimento de água. Então vamos pensar agora aqui, Curitiba. Nós ficamos quase 2 anos sem água. Tá? Os reservatórios aqui da região metropolitana de Curitiba perderam muita água. Digamos que eu tenha um reservatório onde que tem vários usos. Por exemplo, lá, Passaúna. O Passaúna, ali que fica entre Curitiba e Campo Largo, né, ali na cidade industrial, o Passaúna, ele é usado para tirar água para beber, para tratar a água e mandar para as casas. Ele também é usado de lazer, então as pessoas vão com barquinho, vão lá fazer o seu lazer, etc. E digamos que ele fosse ainda usado para irrigação e para gerar energia elétrica. Posso usar um reservatório para tudo isso? Claro que você pode. Posso fazer tudo isso ao mesmo tempo? Pode. Só que a prioridade pela lei brasileira é o abastecimento das pessoas. Então, por exemplo, se ele é usado para irrigação de lavoura e está começando a faltar água, irrigação é cortado. A prioridade é o ser humano. Se ele é usado para gerar energia elétrica, a água tem que passar pelo gerador e daí ela é perdida, né? Quer dizer, ela continua no rio, não é perdida. Ela continua o seu ciclo no rio, seu caminho pelo rio. Para-se energia elétrica. Se eu tenho que escolher entre energia elétrica e abastecimento doméstico. Este é o uso mais nobre, inclusive isso é determinado por lei. Qualquer outro uso, se estiver dando algum perigo para o abastecimento doméstico, esses outros usos são proibidos. E daí toda a água vai para o abastecimento doméstico. Então a gente usa a água no abastecimento doméstico, principalmente para beber, mas para limpeza, né? Inclusive tomar banho, irrigação de jardim, etc, etc, etc. É claro que nas cidades o consumo de água se intensifica muito, muito, muito. Porque parece que a gente tem mais atividade para usar água, tem mais lugares, mais tarefas para usar água. E a grande característica da água para o abastecimento doméstico, isso a gente vai ver na aula de hoje ainda, é que ela precisa de tratamento. Sem tratamento, ela não pode ser utilizada. Hoje, a gente tem de forma natural, disponível aqui no Brasil, muito pouca água potável de forma natural. Eu bato isso na tecla, bato sempre na mesma tecla, sou chato, pode me chamar de chato, mas aqui em Curitiba não tem nenhum rio vivo. Não tem nenhum rio com água limpa. Não tem nenhum rio que você possa se abaixar, pegar água e beber. Absolutamente nenhum. Não tem nenhum corpo de água limpo em Curitiba. Por exemplo, os lagos dos parques.
todos estão poluídos, em grau maior ou menor, mas todos estão poluídos. Em algumas cidades, a falta de água chega ao absurdo, por exemplo, aqui coloquei em Macapá, né, a capital do Amapá, que é lá no norte do Brasil, faz fronteira com, acho que as Guianas, né, se não me engano. Em Macapá, não tem abastecimento público para todo mundo, eles têm que pegar água de chuva para fazer as coisas. Né? Ah, mas a água de chuva é limpa? Não. Por incrível que pareça, a água de chuva não é limpa, gente. Porque quando a gente emite poluentes para o ar, as gotículas vão se adensando em cima desses poluentes. Quando a gente fala, né? Por exemplo, tá queimando alguma coisa, tem fumaça, podia vir uma chuva para limpar o ar. É exatamente isso. Quando cai a chuva, ela vai se aglutinando nas partículas de poluição, nos gases que estão poluindo, etc., e vão limpando o ar. Então, beber a água de chuva é muito, muito perigoso, tá? E hoje a gente está passando por crises de abastecimento doméstico que estão de água que estão ficando cada vez piores, gente, cada vez piores. Não é só por causa da seca, até mesmo por qualidade da água que as companhias de abastecimento pegam para tratar. De novo, eu bato naquela tecla do Rio de Janeiro, na bacia do Guandu, a maior estação de tratamento de água da América Latina, a estação de tratamento de água de Guandu, lá no Rio de Janeiro. Ela abastece em torno de 8 a 10 milhões de pessoas, uma estação de tratamento de água. Ela capta a água do Rio Guandu. A água do Rio Guandu é quase sólida de tanta poluição que tem lá dentro. Quase sólida. Não adianta a gente culpar a companhia de abastecimento. Ela tem tecnologia para tentar limpar, mas ela não vai conseguir limpar. Então, quem que é o culpado? Nós. Nós que jogamos poluentes naquela água. Então, a população toda, não é só o poder público tem que coibir a ocupação dos rios, dos vales dos rios, a jogar esgoto nos rios, claro que tem que coibir, mas se nós, como pessoas, pensássemos um pouquinho melhor, a gente não faria essas coisas. Mas as empresas jogam esgoto industrial ali também. Mas do que são feitas as empresas? De pessoas. Se as pessoas que mandam nas empresas pensassem de forma diferente, não teria isso. Mas essas que mandam nas empresas são arrogantes, são egoístas, são isso, são aquilo. Nós também. Se a gente for começar a analisar Curitiba, tem milhares de ligações de esgoto clandestinas que caem direto nos rios. Vamos pensar ali na própria Uniandrade, o Rio Barigui. Tem umas casinhas ali, a gente vai ver quando a gente for coletar, que estão em cima da água. Vocês acham, sinceramente, que aquelas casinhas são ligadas ao sistema de esgoto da cidade de Curitiba? Sejam bem sinceros. Então, eu moro aqui na divisa com o Jardim Social. Gente, tem milionários do Jardim Social que jogam seu esgoto direto nos rios aqui da região. Não é por falta de dinheiro, é por falta de conscientização de cabeça. Mas assim, hoje, toda a água que se coleta para mandar para casa das pessoas tem que sofrer um tratamento e estão precisando de um tratamento cada vez mais drástico. Outro uso que a gente tem da água é de abastecimento industrial. As indústrias precisam, claro, para fazer esse computador que eu estou usando, para fazer o celular que eu uso, para fazer o carro que eu uso, para fazer o material que construi minha casa, para tudo isso eu preciso de água. É o solvente universal. Só que tem processos e processos, né? Por exemplo, tem aqueles processos de fabricação que usam a água, mas ela não entra em contato com o produto. Por exemplo, refrigeração, caldeira. Então, uma caldeira, por exemplo, é assim, tem um depósito de água, a gente esquenta aquela água, ela vira vapor e daí esse vapor vai ser usado para alguma coisa.
né? Refrigeração, a água tem uma capacidade de troca de calor muito grande, então, para tirar calor ou levar calor de um lugar para o outro. Tem aqueles processos industriais onde a água se integra ao produto, né? Alimento, bebida. Vamos pegar um exemplo que a gente gosta bastante: cerveja, né? Então, assim, a indústria da cerveja é uma das indústrias que mais gasta água. Mas não é só para incorporar o produto. Né? Precisa de uma quantidade muito grande para incorporar lá na garrafa de cerveja, na lata de cerveja. Né? Mas ela gasta água para limpar, para outros processos. Então, a indústria de cerveja aqui no Brasil, há 30, 40 anos atrás, gastava em torno de 6 litros de água para fazer 1 litro de cerveja. Hoje, a gente gasta até menos de 2 litros de água para fazer 1 litro de cerveja, contando a água que vai dentro da cerveja. Então, hoje a gente já gasta muito menos água. Por quê? A água está ficando muito cara. A empresa não é boba, né? Não é só porque ela se preocupa com o meio ambiente. Pode, muitas vezes pode, a indústria pode se preocupar com o meio ambiente, mas ela não é, de boba ela não tem nada, a indústria. A água hoje é um fator de produção extremamente caro, então eu tenho que economizar água. Um outro exemplo é a água que entra em contato com a matéria-prima ou produto final, por exemplo, lavagem da matéria-prima. E daí até eu quero interromper aqui e fazer uma pergunta para vocês. Vocês gostam de McDonald's? Ou Burger King, ou essas coisas? Gostam? Eu até gosto. Antigamente tinha até gosto de plástico, mas hoje em dia está melhorando. Vocês gostam de batata frita? A Franciele gosta, assim, então todo mundo começa a se entregar, né? A gente fala mal do McDonald's, mas a gente vai, né? Vocês gostam de batata frita? Pô, a gente gosta bastante aqui em casa de batata frita. De vez em quando minha filha reclama, não fez batata frita hoje. Eu dá vontade de falar para ela assim, por que você não fez? Ela já tem 16 anos, né? Dela muda de assunto, dela não reclama mais. Vamos ver batata. Batata é um tubérculo. Batata faz parte do sistema radicular da planta. Então, quando a gente planta batata, a gente planta a batata semente. Existem agricultores especializados em produzir batata semente. Daí, quem vai produzir a batata comercial, ele compra a batata semente. A batata semente normalmente é pequenininha, assim, sabe? Ele compra a batata semente e planta a batata semente. Daí nasce a planta da batata da flor, inclusive. Mas no sistema radicular começam a se formar outras batatas. Então, de uma batata semente, você vai colher 10, 15, 20 outras batatas. Daí você, para colher, é bem interessante que tem que cavocar, né? Então tem máquinas que passam assim por baixo, levantam e daí deixam a batata exposta. Professor, por que o senhor está contando tudo isso? A gente está falando de água, não de batata. Porque é o seguinte, a batata sai do solo com muita terra. Quando o agricultor colhe a batata, ela está totalmente suja de terra. O próprio agricultor, os batateiros, aqui na região de Curitiba, até Lapa tem bastante, tanto que os agrônomos aqui no Paraná, a gente é chamado de batateiro, né? Os veterinários são os capa-gato e os engenheiros florestais são os pica-pau. Mas o agricultor que planta batata, dentro da fazenda dele, ele tem que ter um sistema prévio de lavagem de batata. Então ele tem que lavar a batata muito bem, porque senão ele vai mandar terra para a indústria, né? Daí ele tem um sistema lá que lava a batata, gasta muita água. Daí vai para a indústria. A indústria tem que lavar a batata de novo, porque ainda tem partículas de terra. E ela não lava uma vez, ela não lava duas, ela lava de 3 vezes em diante. Então, imaginem o gasto de água, e o pior, sai água suja, daí você tem que tratar essa água.
Você não pode mandar de volta para qualquer lugar, porque pode ter terra, pode ter agrotóxico, pode ter micro-organismos, um monte de coisa. Então, a quantidade que se gasta de água para vocês irem no McDonald's para comprar um negocinho de batata é muito grande. E esse é um tipo de uso industrial de água onde que ela entra em contato com a matéria-prima ou produto final, mas não é incorporado nessa matéria-prima ou produto final. E daí, no uso industrial, também tem serviços complementares, né, como higiene de funcionários, limpeza, incêndio e etc. Outro uso que a gente dá à água é irrigação e dessedentação de animais. Tirar a sede de animais. Então, matar a sede de animais e projeto de irrigação de culturas agrícolas. Esta água precisa ser uma água de qualidade. Quanto aos seus aspectos biológicos, por exemplo, micro-organismos patogênicos e materiais tóxicos, como metais pesados, compostos orgânicos tóxicos e etc. Então, se gasta muita água para isso. Agora, eu quero fazer um outro porém. Vocês estão vendo aqui tem o gado, tem uma pocilga aqui onde que o gado vem tomar água. Aqui tem um sistema de irrigação chamado pivô central, onde que vem grandes quantidades de água. Isso daqui é um pivô central com canos que vão liberando a água. Esses canos podem ter até 100 metros de comprimento, só para vocês terem ideia, é muito grande. E aqui ele libera água por cima das plantas, tá? Isso gasta muita água. Se fala muito da agricultura como uma grande vilã do gasto de água. A gente tem que separar. Em primeiro lugar, a agricultura só gasta água quando ela é irrigada. Ah, mas professor, as plantas têm que ter água para crescer. Geralmente a água de chuva. Hoje a nossa agricultura ela é avançada na irrigação, mas não é a maior parte. A gente ainda irriga pouco. A maior parte das pastagens e da agricultura recebe só água de chuva. Não recebe irrigação. A chuva ia cair do mesmo jeito, na cidade, na floresta. Por acaso ela caiu na pastagem, na agricultura. A agricultura e a pastagem só gastam água fora do ciclo natural no caso de irrigação. Posso ter pastagem irrigada? Posso. Não é muito comum, mas posso. Agora, a irrigação realmente pode gastar muita água, inclusive desperdício. Vocês viram ali o pivô central que joga água por cima. Muita dessa água vai embora com o vento. Outra parte fica nas folhas, não chega ao solo. O que interessa a água é chegar ao solo. Então, hoje, por exemplo, tem tipos de irrigação onde você coloca canos, inclusive enterrados no solo, que vão gotejando a água. Gotejando. Eles vão soltando gota por gota. Por quê? Para não perder a água. Então, hoje, a gente já tem sistemas de irrigação que gastam muito menos água. E é importante isso para o agricultor também. Ele vai irrigar, vai aumentar a produção, ótimo, maravilhoso. O Nordeste precisa disso. Qual é o problema? A água está muito cara. A energia elétrica para fazer a irrigação está muito cara. Então, os caras têm que começar a economizar, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista ambiental. E hoje a gente já tem sistemas de irrigação que economizam muita água. Tem ainda gente que faz pivô central, como eu mostrei na foto para vocês? Tem. Mas está ficando cada vez mais raro. Não é mais tão comum. Então, a agricultura pode gastar muita água? Pode, gente, na irrigação. Quando falam por aí, mas a agricultura, para produzir um quilo de carne de boi, você gasta não sei quantos mil litros de água. Gente, a maior parte dessa água é água natural que caiu pela chuva. Não é que a gente tirou do ambiente e daí colocou na pastagem na agricultura. Algumas vezes sim, como quando faz irrigação. E daí é uma água cara.
que precisa de energia elétrica para levar ela de um lugar até outro, que é caro. Então não é assim também, tá? A gente tem que tomar muito, muito cuidado. Aqui no Paraná quase não existe irrigação. Toda a água que é usada nas lavouras, nas pastagens, é a água que cai naturalmente, que ela ia cair. Tivesse agricultura e pastagem ali, ou tivesse floresta, ou tivesse cidade. Quando a gente fala assim que a agricultura gasta muita água, a gente tem que separar. A agricultura da irrigação gasta. A agricultura que não usa irrigação não gasta. É a mesma coisa eu dizer aqui, olha, eu gasto 1 bilhão de litros de água por ano. Uma pessoa só. Como assim? Eu não gasto tanto. Eu gasto lá, eu devo gastar, gente, 5.000 litros de água por mês. Eu, Klaus, com tudo que eu faço, eu devo gastar em torno de 5.000 litros de água por mês. Isso dá uns 60.000 litros de água por ano. Com tudo, com tudo. É a mesma coisa de dizer que o Klaus gasta 1 milhão de litros de água por ano. Por quê? Na casa do Klaus cai chuva, cai chuva, cai chuva. Então, ele está gastando água. Não é bem assim, tá? A gente tem que separar as conclusões. Irrigação gasta água? Gasta, e algumas vezes muita. E algumas vezes desperdiça. Esse pivô central, por exemplo, gente, ele desperdiça em torno de 70% da água que coloca ali. É uma perda de dinheiro, perda de tempo e perda para o meio ambiente. Agora, a agricultura que não usa irrigação não gasta água. Só a água que cai da chuva, tá? Deixando bem claro. Mas assim como nós, as plantas e os animais também precisam de água. Outro uso que se dá para a água é a preservação da fauna e flora, né? Então, assim, a gente precisa de água para preservar a fauna e flora. É a água, naturalmente, que ocorre ali. Então, ela tem como função manter a flora e a fauna existentes em um dado curso de água em volta dele. Este tipo de água não pode ter alterações. Se a gente começa a colocar algum tipo de poluente ali, esta água vai começar a provocar danos para os animais. Então você pega os pequenos anfíbios, como rãs e sapos, principalmente rãs. A rã, ela respira pela pele. Por isso que a rã precisa ter a pele permanentemente umedecida, etc. Ela respira pela pele, ela não respira pela boca, pela narina, etc. Ela respira pela pele. Então, quando uma rã está em água poluída, vai entrar água, vai entrar ar e vai entrar poluente pela pele. E daí ela começa a ter problemas. Muitos cientistas usam rãs como organismos bioindicadores. O que acontece? Já ouviram falar? Olha, encontraram uma rã com 5 pernas, uma perna nas costas. Encontraram uma rã só com 2 pernas, as outras 2 nasceu sem. Encontraram uma rã com o dobro de dedos em um pé. O que acontece tudo isso daí? Como a rã ela é altamente sensível, e qualquer espécie de rã é altamente sensível a poluente, alguns poluentes vão entrar pela pele de uma rã mãe, ela vai colocar os ovos, vão se desenvolver novas rãs, só que essa substância, quando entrou na mãe, ela já provocou mudanças no DNA dos filhotes, dos futuros filhotes. Quando eles nasceram deformados. Então, as rãs, em geral, são considerados organismos bioindicadores, porque eles indicam alguma modificação no ambiente. Hemisfério norte tem as chamadas trutas. Trutas são peixes muito bonitos, mas eles têm uma característica. Eles só vivem em água muito, 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 muito limpa. E água fria, mas ela precisa ser muito limpa. Se a água está com pouco de poluição, as trutas desaparecem. Elas morrem, simplesmente morrem. Elas não conseguem mais viver naquele lugar.
Tá? Aqui no litoral do Paraná tem um criador de truta. Ele fica na Serra do Mar, lá no alto da serra, onde a água é muito limpa e fria. Então, ele cria em tanques específicos para isso. A truta tem que ser criada em tanques com água circulando, ela só gosta de movimentos de água em movimento, tá? E a água é extremamente limpa e fria. Inclusive, eu nunca fui lá, mas amigos meus que já foram lá dizem que tem um restaurante, que eles preparam truta e tal, muito, muito legal. A truta é diferente do salmão, tá? O salmão, ele nasce em água doce, mas ele fica a vida inteira dele em água salgada, tá? É bem diferente. A truta é totalmente água doce. O rio Tâmisa, em Londres, que era um dos rios mais poluídos do mundo, foi despoluído. Hoje, eles pescam truta no rio Tâmisa. Tá? Por quê? Porque a água está limpa. Tá? Então, organismos bioindicadores, bio é vida, indicadores que indicam alguma coisa. Então, é a vida que indica algo. Tá? Quando a natureza está limpa, quando o meio ambiente está limpo, a água está limpa, você começa a achar uma série de organismos diferentes. Tá? Quando a água está suja, muitos desses organismos morrem. Só ficam naquele corpo de água os organismos que aguentam situações piores. Né? No Brasil existe um sistema de classificação de corpos de água através de bioindicadores. Eu já usei esse sistema no Rio Passaúna, inclusive. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e coleta, vai numa área durante um certo tempo e coleta tudo que a gente pode coletar daquela área. Então, tem insetos, larvas de insetos, peixes, caracóis e assim por diante. A gente coleta tudo. E daí a gente classifica os bichos pelo grupo dele. Então, por exemplo, todos os sapos, todas as rãs, todos os insetos, todas as larvas de inseto. Tá? E daí identifica esses organismos. A partir da identificação, a gente já sabe, maior parte desses organismos são os que precisam de água limpa ou aqueles que vivem mesmo em água suja. Se eu tiver a maior parte dos organismos daqueles que precisam de água limpa, então aquilo me indica que a água está limpa. Se eu tiver a maior parte dos organismos que encontrei, aqueles que vivem em qualquer condição de água, menos poluída, com pouco oxigênio dissolvido, etc., então aquilo significa que a água está suja, que a água está poluída. Então a gente pode usar, olha, isso é análise ambiental, tá? A gente não vai entrar em pormenores disso, porque nem está na legislação, mas é um método que a gente pode utilizar para saber se um rio está limpo ou está sujo, pelos organismos bioindicadores, tá? Isso é uma maneira de se analisar a qualidade da água. É claro que um outro uso que a gente pode dar para a água é a recreação, né? Quem que vai para a praia no feriado de carnaval? Quem que vai para a praia no feriado de carnaval? Tem gente que vai para a praia só para ficar na areia e pegar um solzinho. Mas a grande maioria das pessoas vai para a praia para entrar no mar, né? Se refrescar no mar. Eu não gosto muito de praia, eu gosto mais de água doce, tá? Eu não gosto muito de areia salgada e tal. Mas vou também, sem problema. Mas eu prefiro água doce, eu prefiro um rio, prefiro um lago e assim por diante. Né? Então, a recreação é muito importante para o ser humano. Olha, tão importante. Vamos ver aqui perto de Curitiba, Balneário Camboriú, né? Porque todo mundo vai para Balneário Camboriú. Por que Balneário Camboriú surgiu? Por causa da praia. Por causa da praia. Por isso que Balneário Camboriú surgiu. E hoje tem os edifícios mais altos do Brasil, tem a roda gigante, né? Que acho que é a maior do Brasil, inclusive. E agora eles engordaram a praia, eles colocaram mais areia na praia, aumentaram a praia. Tecnicamente, a gente chama de engordar a praia. Por que eles fizeram isso? Para o pessoal ir para
Balneário Camboriú. O pessoal já estava desistindo de Balneário Camboriú. Então, para trazer mais turista, mais gente, mais dinheiro, eles engordaram a praia. Então, a água, ela é muito importante para a recreação do ser humano, extremamente importante. E daí a gente pode classificar os tipos de recreação com água, né? Atividades em que o ser humano entra em contato com a água, natação, mergulho, surf e etc. Né? Que a água encosta na gente, que fica em volta da gente. Aquela que não há contato com a água, por exemplo, barco, pesca esportiva, etc. Onde que a gente não entra na água, mas depende da água para fazer aquela atividade. Mas qualquer uso de recreação que a gente dê para a água, a gente necessita maior qualidade de água, principalmente sem micro-organismos patogênicos, metais pesados e etc. O Instituto de Água e Terra do Paraná, que é o órgão de proteção ambiental do estado do Paraná, ele faz pelo menos uma vez por semana, durante a Operação Verão, análise da qualidade da água em vários pontos do litoral do Paraná. Então, ali em Matinhos, por exemplo, entre Caiobá e Matinhos, não sei se vocês sabem, Caiobá pertence a Matinhos, né? Um balneário de Matinhos, mas a cidade é Matinhos. Ali em Matinhos, na Praia Brava, entre Caiobá e Matinhos, tem um rio que deságua. Aquele rio é poluído. Então, eles vão lá e fazem análise da qualidade da água. Se não entra nos parâmetros determinados pela lei, eles colocam uma plaquinha lá, atenção, água contaminada, água suja, não entra na água nesse ponto. Daí o rio entra, ele polui tudo em volta, mas ele é diluído lá para dentro do mar. Então, por isso que algumas vezes 100 metros em uma direção, a água já está bem mais limpa, dá para entrar. Mas para a recreação, a gente precisa de água bem limpa. Eu coloquei 2 exemplos aqui, né? O rio Sena, em Paris, onde que eles têm, algumas vezes no verão, eles colocam praias do lado do rio, mas esse é um projeto, por exemplo, para fazer piscina em pleno rio. Então, tem uma plataforma que fica flutuando em cima do rio, né? E as pessoas entram na piscina. Gente, até a década de 30, não tinha piscina olímpica na cidade de São Paulo. Como eles faziam para nadar? Eles faziam isso, colocavam piscinas flutuantes no rio Tietê. Só que tinham que escolher lugar com pouca correnteza e tal, e daí o pessoal nadava no rio Tietê em piscinas flutuantes. Era assim. Imagine hoje fazer isso no rio Tietê. Você não vai nem conseguir mergulhar, né? Porque tá sujo pra caramba. Em contraste, você pega o rio Ganges, na Índia, que é totalmente poluído. O rio Ganges é um rio sagrado na Índia, né? Então, assim, as pessoas vão e se banham no rio Ganges para purificar a alma. Os mortos, eles colocam em pequenos barquinhos e botam fogo, ou jogam o morto direto no rio e tudo isso. Daí vai poluindo o rio. Daí, só que eles não têm sistema de tratamento, de coleta e tratamento de esgoto. O esgoto vai e entra no rio. O rio Ganges é o maior rio da Índia, é um rio gigantesco, mas ele recebe uma carga de poluentes inacreditável. O rio Ganges é totalmente poluído. E as pessoas continuam fazendo recreação no rio Ganges, fazendo lavagem espiritual no rio Ganges, etc. Tá? Olha os 2 contrastes. O rio Sena, hoje, é um rio muito, muito limpo. Já foi, o rio Sena em Paris, já foi um rio muito sujo? Já. Extremamente sujo, poluído, etc. Hoje, ele é bem mais limpo. Mais um uso que a gente pode dar para a água, e aqui no Brasil é muito comum, é geração de energia, né? Então, 75% da energia produzida aqui no Brasil vem de usinas hidrelétricas. Então, o que acontece? Eles acumulam a água de uma represa e daí soltam a água com muita força, simplesmente soltam a água com muita força numa turbina. Ela vai gerando
girando a turbina, e isso por um fenômeno eletromagnético vai começando, os elétrons que estão contidos na turbina vão começando a pular fora, e forma a eletricidade. Eletricidade tem esse nome porque ela é formada por elétrons. Então, a turbina lá ela é magnetizada, e daí quando ela gira muito, os elétrons vão pulando fora. E eles pegam esses elétrons e colocam numa linha de transmissão. É interessante que esse tipo de energia ela é muito difícil de ser armazenada. Tem baterias, mas é muito complicado. Então, você vai gerando energia, você tem que mandar energia. De noite, a gente consome bem pouca energia, mas ela continua sendo gerada. Você não pode parar uma turbina, né? Aqui tem Itaipu, alguns de vocês já devem conhecer Itaipu, mas algumas vezes ela é considerada a maior usina hidrelétrica do mundo, outras vezes não. Tem uma usina na China, que é de Três Gargantas, que foi construída, inclusive, por engenheiros brasileiros que construíram Itaipu. Eles terminaram Itaipu e foram para a China já há muito tempo, na década de 80, para fazer Três Gargantas. Mas hoje eles trocaram as unidades geradoras, as turbinas em Itaipu, e elas estão muito mais produtivas. Então, a mesma turbina hoje gera mais eletricidade que fazia antes. E é gigantesco. Quem foi já para Itaipu, assim, um prédio gigante. As turbinas são gigantescas. Itaipu é meio do Paraguai, meio do Brasil. Então, metade da energia de Itaipu vai para o Paraguai, metade da energia de Itaipu vai para o Brasil. Só que o Paraguai inteirinho não consegue consumir 10% da energia de Itaipu. Daí o Paraguai vende energia de Itaipu para o próprio Brasil, né? Então, a gente produz muita energia com base hidrelétrica aqui no Brasil. Inclusive, a gente está com um problema, porque muitas das usinas hidrelétricas são na região sudeste. Então, é São Paulo e Minas Gerais, principalmente. E eles também passaram por uma grande época de seca. Então, vai diminuindo a quantidade de água para produzir energia. E é claro que para produzir energia, a água precisa ter uma boa qualidade também. Então, não pode ter muitos sais nutrientes, matéria orgânica, não pode sofrer eutrofização, etc. Tá? Senão vai danificando as turbinas. A usina de Belo Monte tem uma outra tecnologia que é chamada de fio de água. Fio d'água. O que é isso? Ela não acumula tanta água. O lago atrás de Belo Monte não é tão grande que nem o lago atrás de Itaipu. O lago de Itaipu é o maior lago artificial do mundo, tá? Ele vai desde ali de Foz do Iguaçu até quase a fronteira com o Mato Grosso do Sul. É muito grande. E Belo Monte é fio de água. Então, ela acumula um pouco água, mas ela leva em encanamentos bem longe, tá? Nesse percurso, a água vai ganhando velocidade e daí ela trabalha turbinas. O problema é que Belo Monte produz muito pouca energia. Ela foi projetada totalmente errada. Outro uso que a gente dá para a água, e daí não precisa de uma água tão boa assim, é o transporte, né? Precisa dar uma água suficiente que dê proteção, segurança para a navegação. De curiosidade, gente, eu coloquei aqui um negócio bem legal. Isso se chama em alemão Wasserstrassenkreuz. Wasser é água. Strassen é ruas. E Kreuz é cruzamento. Então, é um cruzamento de ruas de água. O que aconteceu? Eles tinham um rio bem grande aqui, o rio corre nessa direção. E eles fizeram um canal ligando duas regiões. Só que teve um momento que o canal passava pelo rio. O que ia acontecer? Aqui ele vai daqui para lá. O que ia acontecer? Assim que chegasse a água do canal, ela ia entrar no rio e ir embora. Não ia conseguir passar para o outro lado, para continuar o canal. Eles fizeram uma ponte de água.
Então, ela, vista de perfil, é assim, e ela é completada com água. E daí os navios vão andando de um lado para o outro. Tá? Assim tem na Bélgica, assim tem na Holanda, tem em vários países europeus. Eles usam muitos canais, usavam nos séculos 17, 18, 19, usavam mais do que usam hoje. Mas eles ainda usam muitos canais. Eles também podem ligar um rio a outro assim. Então, por exemplo, tem o barco está vindo num rio, mas quer em outra direção. Esse rio vai para cá. Então, eles fazem um canal ligando até outro rio, que vai para outra direção. Então, algumas vezes eles precisam fazer canais, inclusive com essas pontes de água para ligar ao outro rio também. E, infelizmente, o último, isso eu nem gostaria de falar para vocês, mas o último uso de água é diluição de despejo, né? Obviamente, é o uso menos nobre da água. E assim, o ser humano, gente, sempre deu esse uso para a água. Sempre. A gente sempre fez isso. Os índios, a pré-história, os seres humanos mais simples, sempre fizemos isso. Usamos a água para diluir os nossos despejos. Qual que é o grande problema? Que a gente usa de maneira indiscriminada. Que a gente exagera nisso. Professor, jogar o esgoto de uma casa no rio vai fazer mal? Provavelmente não. Mas daí outro fala, se você joga, eu também jogo. Daí outro fala, se vocês jogam, eu também jogo. E assim vai. Todo mundo está jogando o seu esgoto no rio. Daí faz muito mal. Isso é o grande problema. Não é, não é em pouquíssima quantidade que vai dar problema. É em grande quantidade que vai dar problema. E daí, a água se torna inaproveitável para outros usos. É aquilo que eu já falei para vocês, né? São Paulo tem problema de abastecimento de água, mas não pode tirar a água do Rio Tietê. Por quê? A água do Rio Tietê está tão suja, tão suja, tão suja, que não tem como limpar aquela água. Tem, mas ia custar muito caro, né? Por que a gente não tira a água aqui? Por que eu não vou ali no rio atrás da minha casa e pego a água para molhar minhas plantas? Porque vai matar minhas plantas. Aquela água está tão poluída, cheira tão mal, que vai matar minhas plantas. Então, quando a gente usa a água como diluição dos nossos despejos, sejam despejos líquidos ou despejos sólidos, a gente está tornando ela inaproveitável para outros usos. É o caso de rios de cidades, como o Rio Belém. O Rio Belém, gente, até o nosso querido prefeito fala, né? O Rio Curitibano, porque ele nasce e morre em Curitiba. Ele percorre 35 bairros, sendo 15 bairros centrais. É o mais curitibano dos rios. 21 quilômetros de extensão dentro de Curitiba. E só leva paulada. Ele recebe esgoto, ele recebe tudo. Tudo. Desculpa, gente, mas procurem, comecem a prestar atenção. O pessoal joga geladeira nos rios. O pessoal joga sofá nos rios. O pessoal joga fogão nos rios. Não é só esgoto. Não é só esgoto. Carro nos rios. Eu não estou brincando. O Rio Iguaçu nasce na região metropolitana de Curitiba. Ele atravessa todo o Paraná, pelo sul do Paraná, e vai desembocar no Rio Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Inclusive, ele é que dá origem às Cataratas do Iguaçu. As famosas Cataratas do Iguaçu, o Rio Iguaçu começa em Curitiba. Pega ali a região do Boqueirão, que é mais fácil de você ver o Rio Belém, o Rio Iguaçu. Não é que ali está mais poluído, mas é que é mais fácil de você ter acesso aos rios ali. Boqueirão é aquela... Não é só o Boqueirão, tá? Mas é aquela região toda. Gente, o pessoal joga tudo dentro do rio.
Tudo. Esses dias eu vi no Facebook, chuva enorme no Rio de Janeiro, mostraram assim, sabe por que dá tanta enchente? Uma mulher jogando lixo no rio do lado da casa dela. Ah, mas professor, o poder público não vai lá e coleta o lixo. Então vamos fazer um movimento e vamos para a televisão. Olha, aqui não passa caminhão de lixo, que barbaridade. Vamos na Globo lá, sei lá, Globo, Record, SBT, Jovem Pan, sei lá, vamos na TV. Vamos chamar o rádio. Vamos chamar a CBN, Band News e sei lá qual outra rádio, Caiobá. Nem sei se existe ainda rádio Caiobá. Vamos chamar o rádio. Ah, a prefeitura não vem coletar lixo aqui. E daí a gente coloca na rua, a gente joga no rio e sei lá mais aonde. Então não é desculpa, gente. Não é desculpa. A prefeitura não vem e eu fico parado. Não, a prefeitura não vem e eu vou reclamar. Já mandei 10 ofícios para a prefeitura, já fiz isso, não vem, vamos chamar a TV. Eu garanto para vocês, chamou a TV, a prefeitura já, no dia seguinte resolveu o problema. Tá? Não é desculpa hoje você. Ah, a Sanepar não tem coleta de esgoto aqui, faz a mesma coisa. Primeiro, se não tem coleta de esgoto, faz uma fossa séptica. É melhor do que jogar no rio no fundo da tua casa. Muito melhor. E se, mas eu não tenho dinheiro para fazer fossa séptica. Olha, não é tão caro assim, tá? Eu conheço muita gente que fez a própria fossa séptica, mas assim, mesmo, não dá. Mete a boca no trombone, chama a TV, olha, a Sanepar não tem coleta de esgoto aqui. Por isso que a gente joga direto no rio. Então, assim, não é desculpa para a gente usar corpos de água como diluição de despejo. Não é desculpa. Né? O Rio Belém hoje, gente, não serve para nada. Para nada. Se aterrar o Rio Belém é a mesma coisa que está agora. Que ele não serve para nada. Não serve para a gente pegar água, não serve para manter vida, não serve para nada. E existe também, aqui no Brasil, são uns 10, 12 emissários submarinos. O que o pessoal faz? Salvador tem, no Rio de Janeiro tem, Santos tem. O que faz? Pega um cano de 10, 12 quilômetros, coloca mar adentro e liga com o esgoto da cidade. O máximo que eles fazem é passar o esgoto por uma grade para não ir plástico, braço, perna, fogão, essas coisas assim. Para ir só o esgoto líquido, não ir esgoto sólido. E daí eles jogam lá no meio do mar. Olha aqui, ó, isso daqui é esgoto saindo no meio do mar. O que se diz? Por que se faz isso? Porque daí dilui, né? Então, gente, usar corpos de água como despejo para diluição dos nossos despejos, hoje já não se justifica mais. Não se justifica. A gente tem que exigir dos nossos governantes que todo esgoto seja coletado e tratado, tá? E as pessoas não podem mais jogar nada nos rios. Mesmo porque quanto mais objeto sólido a gente encontra, se joga nos rios, menos espaço para a água passar, mais fácil é a enchente. A mesma coisa nos bueiros das calçadas. Aquilo é para água de chuva, não é para jogar plástico, etc. Gente, eu estava cortando grama na frente de casa, aqui na frente da casa da minha mãe tem um bueiro, o meu filho estava ajudando, estava varrendo, de repente, pai, uma faca no bueiro. Tinha uma faca lá embaixo no bueiro, né? Alguém provavelmente matou outra pessoa e jogou a faca ali, eu não quero nem saber. Só ali, pronto. Estou um pouco me lixando. Não quero me meter nisso. Mas assim, gente, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, tá? Porque isso pode causar, tudo isso daí pode causar poluição. É o que a gente chama de poluição natural, isso a gente não vai falar aqui, porque até coloquei entre aspas, não é poluição, mas
causar poluição industrial, resíduos líquidos em geral, indústria de papel e celulose, refinaria de petróleo, usina de álcool e açúcar, siderúrgica e metalúrgica, indústria química e farmacêutica, abatedouro e frigorífico, indústria têxtil, curtume. Ali, não sei se vocês sabem onde está o Colégio Positivo Ambiental da Rua Itupava, era um curtume. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Tem a poluição urbana, né? Principalmente esgoto doméstico, resíduos sólidos, e tem a poluição agropastoril, que vem da agricultura e pecuária, uso de fertilizantes, uso de agrotóxicos, jogar excrementos animais no solo e nos rios, sem critério nenhum, etc. Pessoal, como resolver esse problema? Obviamente, a primeira coisa que a gente deve pensar é não poluir. Mas a gente não consegue viver sem produção de despejo. Então, o que a gente tenta? A partir daí, tratar o despejo. Gente, começo da aula que vem, eu vou explicar para vocês como se faz a captação e tratamento de água, todas as etapas de uma estação de tratamento de água para chegar a água limpa até vocês, tá? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? Ivone, tem cachorro latindo na tua casa. Alguma dúvida, pessoal? Vocês estão na minha aula ainda? Dúvidas, pessoal? Tudo tranquilo, Andriele? Tudo certo? Mariana, Ana Beatriz, Franciele? Nossa, Paty... Agora não dá para falar todos. Tudo certo, então. Então é isso, gente. Na aula que vem a gente já vai começar a aula explicando como que, por exemplo, a Sanepar capta a água, limpa e manda até a casa de vocês. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a presença de vocês hoje. Uma ótima, maravilhosa semana para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ótima semana para vocês também, Sheila. Até. Bom dia, prof. Boa semana. Obrigado, Ivone. Tchau, tchau.